Graça e paz aos irmãos. É com muita alegria que mais uma vez podemos meditar na poderosa palavra do Senhor. Nós somos gratos a Ele por esse grande privilégio de meditarmos na sua poderosa palavra. E hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 3, versículo 7 ao 13, aonde nós iremos ler a carta que é dirigida à igreja de Filadélfia, onde também estaremos meditando nela. E diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, por podermos meditar, Senhor, na Tua Palavra. Fala, Senhor, uma vez mais conosco, Pai. Não fale, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é necessário que venhamos a ouvir. Que nós possamos, ó Pai, estar cada vez mais arraigados, ó Pai, em Ti, para a louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós estamos diante de um texto extraordinário. Texto esse que revela a presença, a pessoa e o poder do Senhor Jesus Cristo. E esse texto é uma revelação, esse livro de Apocalipse é uma revelação quanto à natureza do seu conteúdo. Ela é uma profecia quanto à sua mensagem e é uma epístola quanto aos seus destinatários. Essa revelação ela foi comunicada ao servo de Deus, João, de modo sobrenatural por Cristo glorificado, por anjos e visões que ele teve quando encontrava-se exilado na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo, por escolher não se prostrar, por escolher não se corromper. E é nesse lugar para onde as autoridades romanas levam João, para uma ilha pequena de rocha vulcânica, é que ele vivencia ali coisas magníficas e vê coisas extraordinárias da parte de Deus. E ele é solicitado a enviar mensagem às 7 igrejas que se encontravam na Ásia, sendo ela Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas consistia de várias congregações. Porém, essas igrejas normalmente foram selecionadas porque representavam a totalidade das igrejas daqueles dias. E a mensagem que lhes foi dita lá atrás aplica-se ainda nos dias atuais, aplica-se a mim e a você. Cada carta começa com a revelação de Cristo acerca de si mesmo. Cristo ele faz a leitura de cada igreja e para cada uma delas ele tem uma mensagem, com um elogio, seguida de uma admoestação e também um desafio. Ou seja, Jesus, ele elogia as virtudes das igrejas, mais do que as repreende por suas faltas. Jesus, ele sabe exatamente o
que está acontecendo em cada igreja. Ele conhece os seus êxitos, os seus fracassos, as suas vitórias, os seus problemas e as suas dificuldades. E muito mais do que isso, irmãos, Ele conhece o que cada igreja necessita. Eu já quero deixar algo claro para mim e para você que está ouvindo essa mensagem. Esse Jesus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele nos conhece, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece os nossos anseios, Ele conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos problemas. Ele sabe que estamos enfrentando um momento difícil no meio dessa pandemia, mas muito mais além disso, Ele sabe daquilo que verdadeiramente precisamos. Esse Deus a qual servimos, irmãos, Ele nos conhece por completo. E é por isso que eu tenho a certeza que essa mensagem irá falar com você. E é por isso que eu chamo a sua atenção para observar a carta que foi dirigida à igreja de Filadélfia. Preste atenção comigo. Jesus, Ele está enviando mensagens à igreja de Filadélfia. E essa cidade, ela recebe esse nome por seu fundador, Átomo II, por colonos provenientes de Pérgamo. E o seu nome significa amor fraternal, ou seja, amor entre irmãos. E Jesus inicia essa carta com a revelação acerca de si mesmo. E para esta igreja ele se apresenta da seguinte forma. Veja o verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus aqui, ele se revela e ele se apresenta a esta igreja, dizendo que aquele que vos fala tem santidade absoluta, que aquele que vos fala, ele é verdadeiro, que aquele que vos fala, ele é fiel para cumprir todas as promessas. Jesus, ele revela aqui a sua autoridade, a sua soberania, porque ele diz o que tem a chave de Davi. Ele está dizendo que toda a autoridade e poder estão em suas mãos. E ele ainda diz mais, ele diz que o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. O que o Senhor ele está dizendo para aquela igreja, não somente para ela, mas também para mim e para você, é que Ele está no controle de tudo. Por isso, querido, não se desespere no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade. Todo o poder e autoridade está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Observe comigo o verso 8. Ele diz o seguinte a esta igreja: eu sei as tuas obras. E essa mesma fala, ele repete para mim e para você: eu sei as tuas obras. O Senhor verdadeiramente nos conhece. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe aonde pisamos com a planta dos nossos pés e aonde colocamos as nossas mãos. De longe conhece todo o nosso pensamento e esquadrinha o nosso coração. E antes mesmo que venhamos a liberar qualquer palavra de nossos lábios, o Senhor já as conhece por completo. O Deus que eu e você servimos, Ele nos conhece. E Ele ainda diz mais no verso 8: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele diz que diante daquela igreja ele havia colocado uma porta aberta. E essa porta, ela fala de duas coisas em especiais. A primeira coisa que ela se dirige é a salvação, no sentido de que Jesus é a porta que conduz à salvação. E ele afirma isso no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagem. E ainda no Evangelho de João, mais lá na frente, no capítulo 14, verso 6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos,
se desejamos herdar o reino de Deus, só existe uma maneira, só existe uma forma, só existe um método, só existe uma solução: de nos arraigarmos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa porta descrita aqui também aponta para a evangelização. Aquela igreja estava localizada num ponto estratégico da cidade e ela tinha vantagens. Diante dela tinha uma porta aberta. Porta essa da evangelização. E a Bíblia diz que por ela ter guardado a palavra de Deus, ter sido fiel a Cristo. E essa mesma porta, irmãos, ela também está aberta para todos nós. E há quem possa dizer que nós estamos passando um momento complicado, estamos no meio de uma pandemia e não temos como sair às ruas para evangelizar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque hoje nós temos outras ferramentas como a internet, que nos possibilita anunciar que Cristo salva, cura, liberta e que conduz à vida eterna. Há sempre alguém lá no grupo dos nossos amigos no Zap, no Face, que ainda necessita ouvir que Cristo se importa com ele, que Cristo quer mudar a história, que Cristo quer transformar, que Cristo tem uma promessa garantida para todos aqueles que se arrependem e se voltam para ele. Então, irmãos, que nós não venhamos desperdiçar essa oportunidade, que nós venhamos abraçar essa porta que também está aberta para nós. Aquela igreja de Filadélfia, ela tinha sido fiel a Cristo e a sua palavra. Ela tinha compromisso em proclamar o evangelho genuíno. Aquela igreja, ela tinha, irmãos, enfrentado a oposição do mundo, resistido às tendências malignas das demais igrejas, permanecendo fiel a Cristo e a sua palavra. Aquela igreja de Filadélfia havia sido fiel um pouco, e há quem dissesse que ela era insignificante. O mundo, a sociedade olhava para ela e falava que ela era insignificante. Mas Cristo, ao fazer a leitura desta igreja, ele vai dar um diagnóstico diferente, nos ensinando que a sua balança de medida não é igual à nossa. A sociedade, ela olha e julga pela aparência, mas Cristo, ele olha o coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A sociedade olhava para aquela igreja e dizia: és fraca, mas Cristo olha e diz: tu és forte, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Mas eu quero deixar algo para que nós possamos refletir. E se o Senhor fizesse uma leitura de mim e de você, o que é que Ele diria ao nosso respeito? Eu te convido a pensar nisso. Aleluia. Veja comigo agora o verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. O que Jesus está descrevendo aqui? O que Cristo está falando aqui? Cristo, ele diz isso aqui porque os judeus, aqueles que iam às sinagogas, tinham conhecimento da palavra. Aqueles que se achavam o dono da razão, o dono da verdade, perseguia a igreja de Filadélfia, perseguia a igreja, os colocando à margem da sociedade, mentindo, querendo os fazer acreditar que eles não seriam salvos, por defender o evangelho genuíno, por testemunhar acerca de Cristo, alegando que eles não obedeciam
não estavam debaixo da lei, não cumpriam com os preceitos e os rituais cerimoniais, acrescentando a palavra de Deus. Aleluia. E o Senhor diz algo para animar aquela igreja. Ele diz: ei, esses que vos perseguem, eu, o Senhor, os farei reconhecer que vocês são um povo escolhido, que vocês são amados. Aleluia. Que vocês são a noiva do Cordeiro. E isso vale para mim e para você. Eu e você fazemos parte do rebanho de Cristo. Por isso vale a pena fazer como a igreja de Filadélfia, olhar para Cristo, porque é só dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a força, é dele que vem a sabedoria, para que possamos passar por momentos difíceis. Veja comigo o verso 10, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha o verso 10, o Senhor deixa claro, o Senhor declara, o Senhor promete para esta igreja, que assim, por causa da perseverança deles, por causa da fidelidade a eles, a sua palavra, ao Evangelho genuíno, a sua fidelidade a Cristo, por não negar o nome do Senhor, Ele os faz uma promessa de livrá-los da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. E esta promessa está válida a todos os fiéis de todas as eras. E se eu e você desejamos escapar sobre essas coisas que há de vir no mundo, só conseguiremos mediante a fidelidade a Cristo e a sua palavra. Então, queridos, é necessário orarmos, pedirmos socorros ao Senhor, pedimos ajuda a Ele, para que venhamos a nos manter firmes mediante a sua presença, guardando a palavra de Deus na tábua do nosso coração. Veja comigo agora o verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha o Senhor aqui, olha o Senhor aqui despertando a igreja, olha o Senhor aqui encorajando a igreja. O Senhor está dizendo para aquela igreja: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse versículo 11, ele tem uma conexão estreita com o verso 10. Indica que a vinda de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está próximo. E o arrebatamento da igreja, da terra, será um meio de livrar os fiéis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Será um meio de livrá-los da tentação, da tribulação que há de vir. A igreja de Filadélfia havia guardado a palavra de Deus, e o Senhor os promete livrá-los e guardá-los da hora da tentação. Por isso o Senhor está dizendo aqui que nós venhamos a se esforçar, a permanecer firmes na fé, que nós venhamos a reter firme a palavra de Deus no nosso coração. Guarda o que tens, guarda a intimidade com Cristo, para que ninguém tome a coroa, aquilo que está reservado para nós. Verso 12: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus,
e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha o verso 2. O Senhor faz uma promessa. O Senhor promete para aqueles que são fiéis, que obtêm vitória através da fé. Ele tem uma promessa garantida. Promessa essa de um lugar preparado, um lugar de honra, um lugar de estabilidade permanente, como coluna no santuário divino. E por que é que ele promete isso? Tem um propósito. Por que é que o Senhor está prometendo isso para essa igreja? Porque lá, irmãos, naquela época, aonde se encontrava localizada a cidade de Filadélfia, ela sofria terremotos frequentes. E o resultado disso era de muitas construções sendo abaladas, em contraste com os templos pagãos, que eram totalmente destruídos. Eles estavam sem estabilidade, sem firmeza. E Cristo está falando: ei, aqui na terra, vocês podem não ter uma estabilidade, uma firmeza, uma segurança, mas aquele que perseverar, aquele que for fiel, aquele que guardar a minha palavra, eu, o Senhor, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel para cumprir, eu, o Senhor, prometo os fazer coluna no santuário divino. E essa coluna aqui, irmãos, ela significa segurança, estabilidade permanente, glória, honra e intimidade com Deus, comunhão com Deus. É isso que significa essa coluna. Aleluia. E isso, aqui em Apocalipse, no capítulo 21, 22, vai afirmar que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo da Nova Jerusalém. Logo, os vencedores, aqueles que perseverarem, serão colunas no santuário divino, no templo de Deus. Por isso, querido, se desejamos herdar o reino de Deus, só existe uma maneira de fazermos como aquela igreja: meditar na palavra do Senhor, se apegarmos à palavra de Deus, porque ela é uma bússola. É ela quem deve reger os nossos passos, nos conduzir. E é por isso que essa carta se encerra aqui no verso 13, dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor, Ele está dizendo: permaneça firme, guarde a palavra, guarde a comunhão, seja fiel no pouco, porque há uma promessa, há um lugar preparado. Vale a pena ser fiel. Ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não se deixe ser enganados, não se deixe se contaminar, se corromper pelas facilidades deste mundo, porque nem tudo aquilo que reluz é ouro. Não existe outra maneira, não existe outro método, não existe outra forma de herdarmos essa promessa. A única forma de tomarmos posse dessa promessa é adentrarmos pela porta estreita. Porque Jesus, ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Fique com essa palavra no seu coração, medite nela,
guarde-a. E que o Senhor lhe dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. E assim eu sou grata pela minha